Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A partir de hoje, com muita alegria, com o sentimento realmente de estar valorizando muito da nossa cidade, uma coisa assim que fazia tempo que a gente queria apresentar para você, finalmente a gente conseguiu concretizar. E a palavra concretizar tem tudo a ver com o que a gente vai falar a partir de agora. Então a gente está começando a partir de hoje o Diário da Arquitetura e Construção. E felizmente a Márcia Fetti aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, Lucas, pelo convite e pela confiança para começar esse projeto. Então, a ideia é muito bacana porque a partir do momento que a gente percebe, assim, eu acho que está até visível. Tu tem muita propriedade para falar sobre isso, mas a gente tem vários, por exemplo, loteamentos chegando na cidade. Nós temos obras novas, prédios com uma arquitetura mais moderna, atualizada. A gente vê construções, casas muito lindas, né? Pega lá atrás do posto Glória, antigamente, lá naquela região toda, pô, tem Jardim dos... Como é que é o nome daquele lugar? Jardim América. Jardim América, casas lindas, né? Então, assim, vários pontos da cidade estão cada vez mais mostrando que a população tem investido mais, olhado com mais carinho. Tu tem essa percepção? Tu concorda com isso, Márcia? Eu acho que sim, eu acho que nos últimos anos a autoestima da cidade também ganhou pontos nesse quesito, porque as pessoas estão investindo na sua moradia, estão investindo no seu negócio, e aí, por isso, dos loteamentos também terem, né, surgido esse grande investimento, porque são vários que tem na cidade. E esse interesse, tanto na arquitetura, fazer um projeto diferenciado ou executar a sua casa de uma maneira, né, que lhe agrade, e os recursos que hoje existem, faz com que a cidade fique mais bonita e que todo mundo gosta de ter, né, uma casa legal, ter um conforto. E eu acho que isso ajuda em tudo, porque a autoestima é desde da pessoa, né, humana, até tu vai caminhando para sua casa, né? É um caminho, né? Sabe, Márcia, que uma das coisas que eu tenho percebido é que o sentimento que as pessoas têm quando elas chegam no momento de construir essa casa é de uma realização incrível, inclusive, e às vezes para o prédio novo, construir, às vezes, o escritório mesmo. Cada vez mais parece que a gente que acompanha as postagens no Instagram, né, das pessoas aqui da cidade, cada vez mais os escritórios, os ambientes de trabalho, eles também estão tendo esse cuidado, esse zelo de se sentir melhor no ambiente que eles estão. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente vai ter muito espaço para falar, mas antes de entrar na parte de falar de parede, de móveis, de projetos, eu queria muito te perguntar quem que é a mulher por trás da arquiteta que toda a cidade fala, comenta e todo mundo respeita muito o teu trabalho. Me conta um pouquinho. Bom, a Márcia, fora arquiteta, é uma mulher como todas as outras mulheres que, né, todas nós estamos assim sempre nessa, não vou dizer nessa corrida, não é essa a palavra, mas a gente está sempre almejando mais, né? A Márcia é mãe, né, de 2 filhos adolescentes, né? A Márcia é filha, que também tenta ser presente na vida dos pais. A Márcia é irmã. A Márcia é empresária, que tem, né, os negócios e tem os seus funcionários, que eu tenho isso de ser ainda como se fosse, né, trato, e acredito que também eles têm esse sentimento por mim como se fossem da minha família. Então, eu acho que a Márcia que está sempre estudando, que está sempre lendo, que está sempre se informando. E eu acho que é importante também a gente participar da comunidade que a gente está inserido, né? A gente tem que ter uma visão de olhar o outro, né? Olhar a nossa cidade, olhar as pessoas também, né? Sabe que eu ia até te perguntar sobre isso, porque uma das coisas que as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, me falaram sobre o teu trabalho, é que é muito do jeito que tu tem de escutar as pessoas e principalmente captar, ou seja, transformar aquela expectativa que as pessoas têm em relação aos espaços que elas imaginam. Então, isso meio que ficou uma coisa tipo assim, pô, a Márcia fez exatamente aquilo que a gente estava pensando, desenhou isso que a gente estava imaginando. De onde que vem essa engrenagem ou sensibilidade? Como é que tu chama isso no formato que tu tem na tua forma de trabalhar? Eu procuro sempre escutar. As pessoas que me procuram, eu
eu gosto muito de escutar elas e o porquê que elas me procuraram, né? Eu sempre pergunto isso. E eu acho que a partir do momento que elas chegam até mim querendo realizar um sonho, porque a executar uma casa, né, fazer um projeto de uma casa ou fazer o projeto do seu negócio, envolve o sonho da pessoa. E a gente tem que dar muito valor à confiança que ela deposita em ti para isso. E isso eu acho que eu fui adquirindo, assim, ouvindo muito meu pai falar. Meu pai sempre conta as histórias e muito se emociona com o trabalho dele, que não é na mesma área que a minha, mas de escutar, no caso dele, o paciente, e no meu caso, é o cliente. Eu escutar a experiência de vida dele, o que ele tem de bagagem, para a gente traduzir isso no melhor realização, né, dos sonhos e do seu projeto, da sua casa, do seu negócio. E principalmente, assim, dentro do que ele pode fazer, porque a gente tem que levar muito em consideração que não interessa o tamanho do sonho, mas todos têm a mesma importância, né? Mas uma das coisas que eu acho que um dos grandes desafios que fazem parte desse trabalho de arquiteta é o lado de quando o próprio cliente ele ainda não sabe exatamente o que ele quer. Por mais que tu faça uma escuta, né? Ou seja, tente conectar os pontos com ele, com a esposa dele ou com o sócio, porque às vezes tem a ver com o ambiente mesmo empresarial, mas muitas vezes ele não tem essa ideia bem desenhada. De que maneira, nesse momento, se constrói alguma coisa? Vamos dizer, são 25 anos, né, que eu estou nessa jornada. nessa jornada. E eu acho que isso com a experiência também a gente vai adquirindo. E a gente vai conhecendo as pessoas aos poucos, elas chegam, e eu vou apresentando opções, e ela vai acabando me dando um caminho. E eu acho que a partir do momento que tu presta atenção até na própria dúvida, quando ela tem uma dúvida, mas ela tem alguma coisa para te dizer sobre aquilo. E aquilo a gente tem que traduzir, e com a experiência a gente vai até encaminhando ela por um caminho ou por outro, né? Às vezes tem opiniões divergentes, né, num casal ou numa sociedade, e a gente acaba chegando num consenso, né? Faz uma mediação, né? sobre o caminho a ser tomado. Eu ia te perguntar sobre isso, porque uma das coisas é, às vezes, até dois sócios, mas, cara, chegar num consenso, quem não passou pelo perrengão de dizer assim, pô, essa parede é azul e eu quero que ela seja verde, né? Ou que ela seja rosa, ou seja, sei lá, a cor que for. Acontece isso no arquiteto, às vezes, de ter um negócio de casal, tem que administrar isso? Acontece, e às vezes acontece também que aí entra a idade, eu acho, né? A experiência. Que às vezes aquele atrito não é pela parede verde ou azul, aquele atrito é de outra coisa. E aí a gente tem que voltar atrás um pouco e dizer, pessoal, vamos ver aqui uma outra coisa, e voltar atrás. E aí a gente consegue dar um contorno e chega naquilo e dá tudo certo. Eu digo, tudo tem solução. Assim, a gente consegue resolver as coisas. Nada é impossível, né? De chegar num acordo e de chegar numa solução que satisfaça as duas partes. Chegar na melhor alternativa. Né? Às vezes, se não é entre A e B, acaba nascendo a C, né? Exatamente. Vamos botar um C no meio da história. Ô, Márcia, tem uma coisa que eu acho que é até bacana essa frase, mas assim, que diz que o que faz que uma casa seja realmente um lar? Como se conquista isso? Olha, eu sempre, quando eu faço os projetos, e tantos de construção ou de interiores, né? Eu sempre acho que quando... Não adianta a pessoa me dizer, eu não tenho gosto, eu não sei o que eu quero que você escolha tudo. Eu digo, não. Você tem experiências da tua vida. Que sejam um casal, você trouxe experiências da tua família, o outro trouxe de outra, vocês viajaram juntos, vocês têm coisas em comum, e isso transforma num lar, né? São as vivências de cada um, e isso é importante, a gente não querer empurrar água lá abaixo alguma coisa, né? Que isso, eu não sou assim. Eu sempre pergunto, mas tem um pratinho, um porta-retrato, uma coisinha de vocês, né? Que remete a alguma coisa que vocês viveram juntos. E isso se transforma num lar. Porque uma casa de revista não tem vida, não tem sentimento, não tem
né? Então, é importante as pessoas trazerem as suas... Uma coisa que eu ganhei da minha mãe, que o outro ganhou da irmã. E aí isso faz com que aquela... Que às vezes é uma coisa fria, né? Tu pensar é areia, tijolo, cimento, cal, um porcelanato, uma telha. Não, tem vida. Uma casa é um ser vivo. E ela está sempre mudando. E sabe, agora a curiosidade ficou do lado também da empresa. Porque se a gente fala de casa, né, e a gente tem essa sensibilidade que tu falou, assim, muitas vezes de um detalhe, né, que tu, assim, às vezes naquele detalhe acaba puxando, né, todo um hobby, uma identidade que a pessoa tem com alguma coisa. Poxa, no ambiente comercial, muda muito isso? Muda porque a gente tem que ver, dependendo do negócio que for o que a gente está projetando, a gente tem que dar uma importância. Se é um negócio da área hospitalar, o que me baseia muito, né, é os equipamentos que a pessoa precisa para lá. E qual é o principal daquele ambiente. Então, o projeto vai se nortear em cima daquilo e aquele é o que me gera maior renda. É uma loja de roupas. O que eu tenho que aparecer? Tem que mostrar é a roupa, não os móveis que tem que aparecer. Então, eu tenho que criar artifícios que isso se transforme, a iluminação, se é... Enfim, seja qual o segmento que for, ou se for de decoração, a gente tem que mostrar o produto. Então, eu tenho que estudar aquilo também, né? Tu acabou abrindo uma brecha agora, eu vou ter que puxar, né? Agora não sei se vai, se não vai. Mas, assim, tu falou sobre a questão de conectar, né, o ambiente com o que aquele ambiente... enfim, quer levar adiante. Tu fizeste a maternidade do hospital, maternidade, né? Os leitos novos da maternidade. A Unimed Como que foi? Eu tive a oportunidade de estar lá na inauguração e ficou muito lindo, né? A Vacaria precisava de uma estrutura assim para uma maternidade. Como que foi esse processo de criar essa maternidade do HNCO? É muito... Eu como mãe, né? Eu já vivi isso, né? E a gente tem a parte técnica, que é muito importante, né? Que tem toda a parte de vigilância sanitária que a gente tem que cumprir, normas que tem que serem cumpridas, de asepsia, né? Toda essa parte. Mas tem a parte... a maternidade é a parte feliz do hospital, né? Uma mãe desenhando, eu acho que muda tudo também, né? E aí, então, a gente tem que pensar naquele espaço para justamente a mãe se sentir bem, se sentir acolhida, se sentir, né? Ela tá chegando ali, o bebezinho, que é um ser vivo, que tu tá, né, se conhecendo. Então, tem que ser um ambiente agradável, né? E a gente teve essa preocupação de criar esse espaço ser um espaço acolhedor. Eu acho que essa foi a palavra ali na maternidade. Foi acolher bonito, as mães. Fico muito feliz. E eu recebo vários feedbacks assim, das mães e dizendo, nossa, ficou muito bom. Eu quero ter o meu bebê em Vacaria. Não quero ter em outro lugar. Eu não me lembro o nome do fotógrafo agora. Mas, assim, as fotos ficaram lindas. Elas fizeram o ambiente ser ainda mais aconchegante. A gente criou isso na conexão de criar... Eu dei essa sugestão, vamos ter imagens de mães grávidas. Vamos criar uma identidade, vamos criar um afeto ali. Não é só, cheguei no hospital, tive meu bebê e tchau, e né, não volto. Não, vamos ter uma conexão. Com aquela memória que lá na frente, né, quando eu vejo pelas nossas crianças, né? Pô, pai, como é que foi o dia que eu nasci? Mãe, como é que tava? Que hospital que foi? Sim. E aí, então, assim, quando a gente vai naquela maternidade e a gente vê a estrutura toda montada, organizada, pensada, de verdade, né? Que é um espaço que ficou feito para que aquela memória, que é tão importante na vida de todos nós, que somos pais, né? Ter aquele, como que foi aquele momento, né? Então, ficou incrível. Parabéns, Márcia, mas vou puxar mais para o nosso podcast aqui. Tem um lado aqui um pouco particular aqui de Vacaria, que as pessoas têm um vínculo muito grande com raízes afetivas, a própria tradição. Tu percebe que tu teve uma experiência por um bom tempo no Rio também. Muda muito fazer alguma coisa lá e fazer uma coisa aqui? Muda completamente. Conta para nós. O gaúcho tem uma identidade completamente diferente de tudo, comportamental e de sentimentos. E a gente tem uma questão da tradição, da importância disso, né? Eu acho até uma coisa muito engraçada, assim, que os meus amigos do Rio diziam: vocês têm um hino do estado? E todo mundo sabe cantar? Sim, todo mundo sabe cantar.
E isso se traduz em tudo, né? O gaúcho, tu tem que... Tu sempre vai atrás das tradições e ele tem essa necessidade de se balizar assim na família, de onde ele veio, né? Muitos de nós somos filhos, netos, bisnetos de imigrantes, então temos isso que chegamos com muito pouco e hoje o que temos damos muito valor. Entra no projeto isso, tipo assim, pô, eu quero, às vezes até na própria lareira, às vezes num desenho assim que, não sei assim, usa madeira, usar mais madeira, Sim. É por aí? É por aí. Os nossos materiais são completamente diferentes dos de lá, até por causa do nosso clima, né? Tem essa necessidade que lá, né, não existe. Mas é em tudo, né? O gaúcho é muito orgulhoso, né? Das suas tradições e das suas características, e eu acho isso importante, né? E nos projetos se traduzem, as nossas casas são diferentes, o nosso comércio é diferente. Ótimo ponto. Tu colocou comércio, eu até queria te perguntar sobre essa questão. Aqui no município hoje, a gente consegue fazer todas as... O que falta no nosso município? Falta coisa aqui? A nível de comércio, ou a gente está trazendo coisa de fora? O que vem daqui, o que é de fora? Como que está essa relação? Porque parece que a logística mudou muito. A gente consegue fazer coisas que até então a gente não tinha acesso, ou tecnologias novas, né? A gente tem agora, por exemplo, a chegada do... eu me lembro, acho que é Steel Frame, uma tecnologia nova que está vindo. A gente tem agora o crescimento, por exemplo, a estrutura de concreto aumentou um monte. A gente tem coisas que estão vindo na cidade que até então não estavam tão acessíveis. Hoje está tudo aqui. Como que está esse cenário? Tem como a gente botar isso numa balança? Vou te dizer que hoje está muito melhor. A gente tem não vou dizer tudo não, mas quase tudo, sim. A gente tem muitos bons profissionais, a gente tem muitos bons arquitetos, engenheiros, e eu acho que isso faz com que tenha bons trabalhos, bons prédios sólidos, né? A nossa construção é boa, né? Os profissionais são bons. A gente tem fornecedores, tem o comércio que nos atende, tem tanto da parte bruta quanto de acabamento. A gente consegue praticamente quase tudo aqui. Acho que cresceu muito nos últimos 10 anos isso, porque houve um crescimento na construção civil no geral, né? Aumentou bastante assim, o número de construções. Então, a gente, não vou dizer 100%, né? A gente tem mais, eu vou te dizer que 90% dos materiais e dos profissionais a gente tem aqui. Quando a gente fala do Diário da Arquitetura e Construção, acho que a gente abre um espaço para justamente falar sobre não só produtos que estão disponíveis aqui também, mas como também esses profissionais que realizam serviços. E a partir do momento que a gente conecta essas informações, a gente vai fazendo com que muitas pessoas descubram recursos que estão acessíveis aqui, da nossa realidade de uma maneira mais moderna ou mais tradicional. Como que a gente está no meio dessa balança? Acho que a gente tem um pouco de tudo. A gente não tem nem o tradicional e nem o moderno. Isso acontece muito conforme o cliente quer e ele dá valor a isso, né? Sobre querer investir numa arquitetura mais moderna, né? Num estilo construtivo mais moderno, ou ele quer continuar no tradicional. Acho que a gente é muito importante quando a gente fala nisso que temos assim tem o pessoal que é do tradicional que nos atende muito bem, temos. E temos o novo que está chegando, que também está com essa proposta nova e que quer chegar de igual para igual. E eu acho que tem espaço para todo mundo. E a coisa vai evoluindo conforme for acontecendo. A gente sabe que, às vezes, o pessoal é meio resistente a digamos, um modelo de construtivo mais moderno. Mas eu acho que ela vai se validando, como tudo na vida, né? A gente tinha muita resistência, era a esquadria de madeira, só tinha madeira. O alumínio era uma coisa... né? Aí o alumínio veio vindo e tomou seu espaço, e da mesma forma o PVC veio e tomou seu espaço. Hoje a madeira não consegue atender a demanda da construção civil, porque a gente não tem mais madeira como tinha há 20 anos atrás. Então, eu acho que tudo, sabe, vai evoluindo conforme as coisas vão andando.
Não se falava em aquecimento. E hoje o aquecimento é uma coisa muito viável para várias pessoas e não é uma coisa muito caro. Não é. Tudo é uma questão de prioridade, né? No que tu quer gastar, no que tu quer investir, né? E uma questão de a gente vai orientando, né? Os clientes nesse sentido. Olha, se para você é importante isso, investe nisso, economiza nisso. É muito... Eu acho que é uma profissão também de a gente orientar. E, como eu falei, os profissionais são muito bons, os fornecedores são bons e as pessoas estão interessadas em crescer. O pessoal que procura, olha, eu preciso de um material assim, tu consegue para mim? Hoje eu não tenho, mas eu posso conseguir. Eu acho que está tendo um grande interesse, sim. Inclusive, eu ia te perguntar justamente nesse ponto aí, já que a gente deu hoje a nossa ideia, nosso primeiro podcast, né? A gente queria meio que conectar um pouquinho da nossa visão de cidade, do que está vindo. A gente falou dessa questão aí dos loteamentos, que a gente vê que tem um crescimento muito grande. A gente falou dos prédios novos, mas com fachadas modernas, né? A gente tem esse prédio agora que foi recém-construído ali do lado do hospital, que ficou lindo, que deu um ar de modernizado. Então, tu tem um lado do hospital, que é aquele lado mais histórico, do outro lado já a modernidade, né? Batendo na porta. Então, assim, a gente vê lá também o pátio Inácio, é isso, né? Que também está sendo muito... Assim, as pessoas acabam usando aquele espaço. Tem construções bonitas, né? Então, é isso que a gente quer ampliar. Eu te pergunto, assim, no sentido do que vem pela frente. O que tu imagina aqui dentro da arquitetura? A gente pode olhar, assim, até como expectativa. O que tu imagina que tu gostaria que acontecesse em Vacaria, desse ponto de vista da área da arquitetura? Olha... Eu acho que Vacaria já melhorou muito, né? A gente tem esses novos prédios que a gente, né, que são com uma pegada moderna e a gente tem apropriação de espaços. Vacaria é uma cidade muito esparramada, né? E a gente ainda tem espaços urbanos vazios no centro, inclusive, né? A gente tem terrenos enormes vazios e eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, né? A gente tem que gerar valor para a nossa cidade. A gente tem que gerar eixos de negócios dentro da cidade, né? A gente já tem um eixo de negócio do agro que está nas nossas BRs, que é muito interessante. A gente tem um eixo do comércio no centro da cidade que a gente está vendo um certo deslocamento da praça caminhando para o lado da Moreira Paz, né? A gente tem prédios antigos que estavam decadentes e que estão sendo reformados, né, para novos usos. Eu acho que o que eu espero é, né, que nesse tempo a gente se aproprie dos espaços e que a gente, principalmente os espaços públicos também, né, a gente use mais, né, como é lá o Parque da Aviação, que eu acho que legal, as pessoas estão indo lá, é legal isso, eu acho importante, né, a gente quanto população ocupar os espaços. E eu espero que Vacaria cresça de uma maneira orgânica bonita, né? Eu acho que está caminhando para isso. Eu acho que tem tudo para ir para esse caminho. Que bom, que bom. Márcio, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por ter vindo para nós falar um pouquinho aqui no Diário da Arquitetura e Construção. Obrigado a vocês. A nossa ideia é justamente que a gente consiga cada vez dar mais espaço para esse segmento. Para você que acompanhou nosso primeiro podcast voltado para arquitetura e construção, muito obrigado por participar de mais essa iniciativa do Diário de Vacaria. Leve essa mensagem adiante. Se você for do segmento, mande uma mensagem para nós. Fale um pouco mais sobre a sua empresa e logo mais a gente vai estar abrindo espaço para falar um pouco mais sobre serviços, produtos e tecnologias que fazem parte aqui de Vacaria dos Campos e Cima da Serra. Até a próxima, pessoal. Valeu!